Rapaziada, como vocês estão? Tudo bacana? Eu sou a Cass e esse é o Incógnita TV e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o filme É Assim Que Acaba, estrelado pela Blake Lively. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele comentário marotésimo e se você puder, vem fazer parte do clube de membros. Se não, então tá tudo bem e simbora pro vídeo! É Assim Que Acaba é um filme que foi lançado recentemente, ainda está em cartaz, e ele é baseado em um romance de mesmo nome, da escritora Colleen Hoover, que é desse livro aqui. O livro ele foi lançado em 2016, porém ele ficou muito famoso em 2020, mais que nada pela galera do TikTok. Eu confesso que eu não peguei o hype desse livro, então eu vim lê-lo ano passado, mais ou menos no finalzinho de 2023, e confesso que foi um livro que me prendeu do início ao fim, não só pela história, mas porque a Colleen Hoover ela tem uma escrita que te faz progredir muito rápido no livro, não é cansativo. Quando você vê, você já leu bastante coisa. E assim, vamos ver o que esse filme trouxe de tão semelhante com o livro, ou se ele não é tudo isso, né? Ei, rapaz, antes da gente continuar com o vídeo, deixa eu dar uma dica bem boa pra vocês. Se você quer crescer no YouTube, se você tem vontade de criar o seu canal no YouTube, eu vou deixar um link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, que é uma mentoria com o Kevin do canal Invenção. Confere lá, ó, porque tá muito boa e vocês vão ver que vocês vão aprender muita coisa e, ó, muito da hora. Então, clica ali. O filme ele inicia exatamente igual o livro, onde a gente encontra a Lily indo para o enterro do pai dela, onde ela tem que escrever um discurso em homenagem ao pai. Só que ela simplesmente não consegue fazer esse discurso, ela não consegue escrever nada pelo simples fato de que ela não admirava o pai dela. Porque o pai dela era um cara extremamente abusivo, um cara extremamente violento, e ela acompanhou toda a infância e adolescência dela diversas formas de abuso físico e psicológico que o pai dela cometia com a mãe dela. Então ela se encontrava no momento onde ela se sentia bem por saber que aquilo tinha acabado pela morte do pai, mas ao mesmo tempo ela se sentia mal porque ela se sentia bem por isso. E nesse momento ela tá no telhado lá de um prédio bem alto em Boston, quando a gente conhece o Riley, né, que é interpretado pelo Justin Baldoni. E ali ele chega, pé da vida, chutando cadeira, batendo na parede, e ela fica meio assim. Talvez ali já fosse uma red flag, talvez. E eles começam a conversar, ali, e eles entram naquele lance do verdade nua e crua. Onde ela fala com respeito ao pai dela e ele fala com respeito ao que estava deixando ele chateado, que é por conta que ele tinha presenciado uma situação com um garotinho, onde o irmão do garotinho tinha pego uma arma e tinha atirado nele acidentalmente. Segundo a Colleen Hoover, ela descreve no livro, o Riley ele foi um personagem feito pra gente meio que se encantar por ele, pra mostrar como não vai ser fácil pra Lily se desvencilhar de todo o relacionamento abusivo que vai ser instaurado depois que ela começa a se envolver com o Riley. Mas eu confesso que o Justin Baldoni ele não me convenceu muito. Eu particularmente não acho ele charmoso, não achei ele nem um pouco assim atraente e achei a química dele com a Blake Lively zero. Então assim, pra mim não foi uma boa escolha, então eu acho que eu não senti muita conexão entre eles dois, o que não me deixou tão confortável pra ver como a história vai se desenvolver. E depois disso a gente vai acompanhando a vida da Lily, né? Ela abre a floricultura dela, eles conversam lá, se desconversam, cada um vai ver sua vida, né, porque ele fala que só quer curtição, e ela fala, olha, eu não quero isso, eu tô a fim de formar uma família e tal, e ele fala, tá, eu só quero sexo, drogas e rock and roll. Inclusive ele tá fumando, né, um baseado lá. Mas, enfim, e beleza, vida que segue, ela vai construir a floricultura dela lá, ele vai viver a vida dele, até que ela tá lá montando a floricultura e aparece a nova melhor amiga dela, que se chama Alissa, que vai ajudar ela na floricultura. E depois a gente descobre que a Alissa é ninguém menos, ninguém mais do que a irmã do Riley, que é quando eles se encontram de novo, né? E aí você vai tendo pequenos momentos no filme onde eles vão tentando criar uma tensão sexual entre os dois, porém, como eu falei, pra mim não teve essa tensão, porque eu acho que não tem química entre eles dois, e eu particularmente o ator, né, o Justin Baldoni, ele... Pra mim, ele é zero charmoso, zero carismático, na minha opinião. Então, assim, foram criando isso até que eles falam, vamos ficar só amigo. E beleza, até que tem o aniversário da Alissa e ela vai, né, linda, maravilhosa para aquele aniversário. Porque, olha, se eu vou lhe dizer uma coisa, o que eles fizeram foi deixar a
Blake Lively ali fecha, né? Mas também, né, não tem como. A mulher é linda. Então ela chega lá, linda, e ele já fica... se quero, querida. E vai lá conversar com ela, conversa vai, conversa vem. Ele fala, então, seguinte, olha, eu não paro de pensar em você, eu tô gostando de você. Vamos lá pro tchaca, 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 vamos? Cuide, vamos, moça. Aí ela fica meio assim, não, que eu não quero, mas tá, acaba indo. Aí os dois vão lá pra um lugar mais reservado, beijo vem, beijo vai, carícia vem, carícia vai. Ela fala, olha, não quero, moço, que é o seguinte, você já falou que você quer só curtição, mas eu não quero isso. Então vamos parar por aqui? Aí ele fala, tá bom, então vamos parar por aqui. Vamos só dormir. Aí ele começa a tirar a roupa lá, né? Fica só descuecola e vai dormir agarradinho com ela. Ela acorda no outro dia, dá de cara com a Alissa. Aí a Alissa já fala assim, opa, desculpa que eu não queria atrapalhar, porque vale ressaltar, né, que o Riley, ele mora na mesma casa que a Alissa, porque o Marshall, que é o marido da Alissa, ele é extremamente rico, enfim... E eles moram lá juntos e ela vai levar um café pro Riley quando ela dá de cara, né, com a Lily lá. Ela fala, olha, foi mal, desculpa, mas assim, ó, se tá acontecendo alguma coisa, eu já vou advertir. Cuidado. E olha que a Alissa não sabe bem tudo. Ela só fala porque ela acha que o Riley é um tremendo de um galinha. O que ele realmente é, porque ele fala isso pra Lily. Nessa parte ele foi bem honesto com ela, né? E ela falou assim, olha, eu não queria me intrometer, sabe? Mas por favor, né? Olha onde você vai, olha pra onde você vai. Ali ele fala, relaxa, amiga. Relaxa que eu já sei, relaxa que eu conheço. E nisso tudo bem. Eles começam a se envolver romanticamente. É um romance bem intenso, é tudo muito intenso, é tudo muito rápido. Até que um dia a mãe dela vem visitar Boston. E ele fala, pô, eu quero conhecer tua mãe. E ela fala, mas será? Eu falo, olha, eu quero conhecer a mãe da mulher que eu amo. Aí, né, falou a mulher que eu amo, deu aquela ligadinha ali nela. Ela falou, tá bom então. Aí derreteu, né, derreteu a pobre da mulher. Aí falou, leva a mãe, leva ele pra conhecer a mãe dela. E eles vão num restaurante, que tá um restaurante muito badalado e muito famoso em Boston, que se chama, no filme, se chama Ruth. E quando ele chega lá, vem um garçom, em teoria, atender eles. E quando ela olha, ela vê a marca na mão e ela reconhece aquela mão. E é exatamente, sim, Atlas. Quem é Atlas? Atlas é um menino que ela conheceu na adolescência, que estava morando numa casa abandonada ao lado da casa dela. Toda a narrativa vai mostrando essa quebra entre presente e passado, que é pra gente poder conhecer o Atlas, né? E foi, assim, um personagem muito importante na vida da Lily ali naquele momento da adolescência. Porque ela viu, né, que ele tava morando nessa casa abandonada e começou a ajudar ele. Levava roupa, levava comida, falou que ele poderia ir tomar banho na casa dela. O pessoal fazia muito bullying com ele na escola, porque os dois estudavam na mesma escola. E ela meio que foi se aproximando e os dois foram criando um laço de afetividade, né? Isso foi avançando até um ponto onde eles saíram somente da amizade e se envolveram romanticamente. Só que assim, os dois se apoiavam muito, porque você vai conhecendo que o Atlas, ele vai morar nessa casa abandonada, não porque ele é um mendigo ou um sem-teto, mas porque a mãe dele resolveu entrar num relacionamento com um cara extremamente violento, que batia muito na mãe dele e dele. Então assim, e ele vai tentar impedir, e isso inclusive a cicatriz na mão, é porque ele vai tentar impedir que o cara bata na mãe dele, e o cara acaba machucando ele, só que a mãe dele, uma tremenda de outra babaca também, vai expulsar ele de casa. E ele vai, pra terminar a escola, ele vai morar nessa casa abandonada, né? E a Lily, humana, né, como um bom ser humano, lá vai ajudar ele, e eles começam a criar todo esse vínculo, até que acontece um incidente, né? Que o incidente é que o pai dela descobre ele lá e o pai dela enche ele de porrada e o menino vai parar no hospital. E depois disso eles não se encontram mais porque ele vai embora pra Boston e ele se alista no exército e vai morar pra lá, e é a última vez que eles se veem, né? Então quando ela tá nesse restaurante que ela encontra ele, assim, você fica notório que aquilo ainda mexe com ela, né? Como ele também ainda. Então assim, ali ela tá trazendo tudo de volta que ela pensou que não existia mais. Embora que a gente vai acompanhando as leituras do diário dela, não no filme, mas sim no livro, que ela sempre traz a memória do Atlas à tona.
E durante tudo, né? Ela foi pra faculdade, se formou, trabalhou, tá construindo a floricultura. E ela descobre que o restaurante que eles foram comer, na verdade, é dele. Ele não era o garçom, ele é o dono do restaurante. E aquele ali é só a primeira parte. Até que a gente começa a ter a evolução do relacionamento dela com o Riley, que até então era tudo perfeito e maravilhoso, até que acontece um incidente que é aí o primeiro sinal que a gente tem do início do relacionamento abusivo deles, né? Ele tá fazendo uma comida lá, é um pouco diferente do livro, mas ele tá fazendo uma comida e eles estão lá conversando, né? Seu amigo vai, seu amigo vem, eles esquecem a comida no fogo e a comida começa a pegar fogo. E ele corre pra tirar a comida do fogo, só que ele vai direto com a mão, né? Ele vai com a mão e ele se queima e tira rápido. E ela vai tentar ajudar ele e na hora que ela vai tentar ajudar ele, no filme, a primeira vez, mostra como se fosse algo sem querer. Como que ele foi virando e bateu nela. E dá aquela coisa assim que ele vai, pede desculpa, né? E machuca, né? O olho dela, ela fica com o olho roxo. E você fica meio assim, será que foi sem querer? Será que não foi? Aí logo depois eles vão, outro dia, com a Alissa e o Marshall, jantar no mesmo restaurante lá no Roof. E são atendidos pelo Atlas. E o Atlas vê o olho dela machucado e a mão dele machucada. Então, na hora ali ele saca, né? E ele sai e ela vai falar com ele. E os dois estão lá conversando no banheiro, porque ela tá explicando, olha, não é o que você pensa, não foi isso que aconteceu e tá. Ele tá falando, você sabe que foi isso, você vai acabar ficando igual sua mãe. Aí ele pegou pesado, né? E os dois saem do banheiro. Quando os dois saem, o Riley encontra os dois, aí dá aquela briga, vamos lá, aquela demonstração de dois macho alfa, né? Começam a brigar, porque ele achou que eles estavam tendo alguma coisa, ele não escuta e e mostra todo, né, aquele momento de testosterona, de briga entre os dois lá, destruindo o restaurante, e o Atlas manda ele embora e os dois ficam banidos do restaurante. E isso vai se desenvolvendo até que chega outro episódio onde o Riley comete, né, mais uma ceninha de ciúmes, que é quando ela encontra o telefone do Atlas, porque depois o Atlas encontra com a Lily e deixa, né, foi pedir desculpa a ela pelo acontecido lá do restaurante, né, que ele não deveria ter agido daquela forma e tal, e deixa o telefone dele dentro da capinha do celular dela por se ela precisar. Aí o que é que acontece? O Riley tá lá bagunçando, mexendo nas coisas, né, supostamente pega o celular dela, derruba, sai a capinha, ele encontra o telefone e quando ele liga para saber de quem era o número, quem atende é o Atlas e ali, né, gera outra briga, fica os dois discutindo, ele sai louco, ela vai atrás dele e ele tá descendo tipo uma escada, como se fosse a escada do prédio, e ali mais uma vez o filme ele dá uma sensação de que foi algo sem querer. Então ela cai da escada, quando ela acorda ele já tá fazendo um curativo nela e falando que ela tropeçou e que ele tentou pegar ela, mas não conseguiu, mas que ele já tinha cuidado dela e que ela já tava bem. E tudo isso você vai tendo montagens como se tudo tivesse sido por acidente. E a última cena, que é a cena culminante, que é quando sai no jornal Os Melhores de Boston, sai a floricultura dela, né, da Lily, e sai também o Roof, que é o restaurante do Atlas. E na entrevista que o Atlas fala, né, ele fala sobre muitas coisas com respeito a isso, trazendo memórias da época dele com a Lily. E a Lily tinha uma tatuagem assim aqui, que era um coração, que ela fez para lembrar para lembrar do Atlas. E o Riley, ele sempre encasquetava com essa danada dessa tatuagemzinha e ela nunca falava. Até que chega um momento onde ele começa a ler o que o Atlas falou, né, para a entrevista desse jornal, e é onde se inicia toda uma discussão nova, onde ele é extremamente violento, onde ele é extremamente abusivo, e assim, a cena por si só ela é muito pesada. Porém, para quem lê o livro vai sentir que faltou mais coisas ali, sabe? Por conta que ele tenta violar ela de certa forma e morde bem junto onde tá a tatuagem, ele morde ela ali e ela tenta escapar e vai atrás do Atlas. E ele leva ela no hospital.
Quando ela chega lá, né, a médica que atende fala que ela tá grávida e pergunta se ela quer fazer, né, o exame de corpo e delito, se ela quer denunciar. Ela fala que não quer fazer isso e tal. E ela vai com o Atlas pra casa dele, fica um tempo lá, dá um chega pra lá no Riley. E a história vai avançando, né, com ela durante a gravidez e ela deixando o Riley longe, não tem mais contato com ele, até que um dia ela permite que ele vá lá ajudar ela a montar o berço e ele meio que tenta reatar com ela e ela fala que não é o ideal. A conversa que ela teve com a Alissa, né, ela contando pra Alissa tudo o que aconteceu e a Alissa, tipo, super surpreendida e ficou do lado dela. Que eu acho muito massa quando ela fala, que é a mesma coisa que a Alissa do livro fala, ela diz, olha, eu, como irmã dele, eu gostaria muito que você perdoasse ele e que você voltasse pra ele. Mas eu, como a sua melhor amiga, se você voltar com ele, eu nunca mais olho na sua cara. E assim, eu achei isso sensacional, sabe? Porque, tipo, ela soube entender que apesar de ser o irmão dela, mas o irmão dela estava tendo atitudes completamente idiotas e completamente abusivas. Então ela deu apoio a Lily pra Lily não voltar pra ele. Eu acho que isso é muito importante. E depois, né, chega a parte lá que eu ia falar, que é a parte do quando ela vai ter a criança, a parte do parto, onde ele está presente na parte do parto, obviamente, ele é o pai da criança. E, né, quando ela dá a criança pra segurar e ele fala, vamos, né, podia voltar. E ela fala, não, querido, eu quero o divórcio. E ele, não, mas a gente não precisa. Não, querido, eu quero o divórcio. Você não tá entendendo. Eu quero o divórcio. Não porque ela não amasse ele, não por isso, mas por conta que ela entende que para poder se livrar de tudo aquilo e para fazer com que a filha dela não presencie e não vivencie tudo o que ela vivenciou, ela precisa deixar o Riley. E aí ela fala para ele, olha, se sua filha chegar para você e falar que o namorado dela bateu nela, que o namorado dela jogou ela da escada, que o namorado dela tentou violar ela, o que você vai falar para ela? Aí ele vai e fala pra ela nunca mais olhar na cara dele. Exatamente. Então, assim, eu acho que aí ali ele percebe que tudo que ela falou ali pra ele foi tudo que ele fez com ela. E ele aceita. E ela pede o divórcio e ela fica só com a bebezinha que se chama Emerson, que é a Amy. E depois disso, né, o filme mostra quando ela finalmente encontra o Atlas. E ali, né, ela pergunta, você tá com alguém? E ele fala, ainda não. E quem sabe, né, aí vai ter a continuação, porque a Colleen Hoover escreveu outro livro, né, é assim que começa. Não sei. Mas agora a gente vai dar uma partezinha aqui pra parte das diferenças que eu achei do livro e do filme. Assim, eu achei o filme em si bastante fiel, com muitas coisas. Eu gostei do elenco que fez, eu gostei da interpretação. Não gostei muito, como eu já havia falado, com respeito ao Jancy Baldoni, mas isso é uma questão minha, opinião minha, porque eu não acho ele carismático, não acho ele charmoso, achei zero química entre ele e a Blake Lively. Então, assim, na minha opinião foi isso, mas assim, toda a parte de interpretação eu achei muito boa. A fotografia do filme é linda e a trilha sonora também é muito envolvente. E o filme, ele te prende do início ao fim. Mas como quem lê o livro, eu senti falta de algumas coisas, como, por exemplo, a última cena, onde que é o estopim, assim, que é uma cena muito forte no livro. Eu achei que eles deixaram a desejar um pouco no filme. Não porque quisesse violência gratuita, não isso, mas porque é o auge de onde ela percebe onde ela foi inserida. E é o auge de tudo ali onde ela olha e lembra, eu não vou permitir que aconteça tudo o que aconteceu com a minha mãe, que aconteça comigo. Por mais que eu ame esse homem, eu não vou permitir isso. Então, assim, é uma cena muito mais forte porque ele tá meio bêbado, então ele dá uma cabeçada nela, que corta o nariz, que ela não consegue enxergar direito, e ela só consegue se livrar dele por conta que ele tava bêbado. Porque senão ela não iria conseguir. Tanto que tem um momento no livro que ela meio que se entrega, assim, tipo, ela fala, eu não tenho força pra lutar com ele. Então, aí ela vai e volta de novo, porque ele tá meio bêbado e ela consegue se desvencilhar dele. Ele não chega a cometer o ato de violência sexual mesmo em si, mas ele tenta, só que justamente pelo fato de ele estar bêbado, ele não consegue, e ela consegue chamar o Atlas, e o Atlas vai até a casa dela e tira ela de lá, entende? E leva ela pro hospital. Aí, assim, eu achei que isso faltou um pouco
da parte do filme. Outra coisa que eu também, na minha opinião, acho que faltou muito com respeito à parte do filme foi a conversa que ela tem com a mãe dela, sabe? Onde a mãe dela reconhece tudo que aconteceu com ela e dá um conselho muito bom pra ela, que tipo, e fala, "Olha, não continua nesse relacionamento." E eles mostram a conversa dela com a mãe dela, uma conversa bem superficial, onde simplesmente a mãe dela como que aceitou, como que não aconteceu nada, e sendo que não aconteceu muita coisa, ela sofreu muito na mão do pai da Lily. Então acho que isso também faltou, sabe? E no mais, assim, no geral, eu acho que essas são as diferenças grandes. Faltaram também, assim, mostrar com respeito ao diário, porque o diário é um dos momentos também que ele encontra o diário, onde ela fala bastante do Atlas, e ele fica também pé da vida, né? Fica pistola da vida e tem mais uma discussão com ela. E o que eu queria falar aqui, eu vi muita gente reclamando isso das cenas, das cenas das agressões, que dava a entender como se era como se fosse sem querer. Mas isso eu entendi o que o filme quis fazer, porque quando a gente pega na última cena que ela foge dele, que ela senta no carro, ela começa a lembrar de todas as cenas e aí vai mostrando que realmente ele jogou ela da escada, ele bateu nela na hora do forno. Então, assim, o que eu entendi ali é que eles quiseram mostrar que, como no início, sempre é sem querer, sabe? Que não é porque você quer, não é porque você fez. Foi sem querer, meu amor. Foi sem querer, meu bem. Eu prometo que eu não vou fazer isso. Foi porque eu tava com raiva. Foi por conta que aconteceu isso, entendeu? Então, assim, essa parte eu entendi. E uma crítica ao livro é justamente essa, com respeito quando fala, porque eu estava com raiva. Que ele, quando acontece a cena, se eu não me engano, a cena da escada, que ele joga ela da escada, ele fala que ele tem um problema com raiva, por conta que ele, quando era criança, Emerson é o irmão mais velho dele e da Alissa, e ele fala que eles estavam brincando e ele pegou a arma e ele atirou no irmão sem querer. Então, ele fala que ele, desde então, tem esse problema com esses acessos de raiva e tudo mais. Só que assim, querido, a gente não pode usar os nossos traumas para justificar as nossas atitudes idiotas. Tipo, beleza, você tem um trauma, você reconheceu que você tem um trauma. Terapia, querido. Sabe? Então, assim, essa parte eu não gostei muito do livro, quando eles tentam justificar o motivo pelo qual ele ser violento. Foi isso que aconteceu na infância dele. Ele não precisa ter um desencadeante, ele só pode ser assim. Entendeu? Então, meio que assim, quis meio que dar uma amenizada. Porém, eu acho que o livro, ele traz um tema bem pesado, assim, é um tema que te dá um tapa na cara muito grande, porque nós, como mulher, a gente sempre acha que a gente nunca vai cair numa dessa, a gente sempre acha que a gente tá isento, porque a gente viu na família, porque a gente viu nos amigos e tá. E mostra que muitas vezes não, porque o relacionamento abusivo, ele não começa no início. Porque se começasse no início, ninguém permanecia, né? E assim, e mostra o quão difícil é você sair de um relacionamento abusivo e o quão difícil é quando você também começa a ter uma família, ou seja, quando tem filhos envolvidos. E eu acho que isso mostra que muitas vezes um relacionamento abusivo, a pessoa inicia como uma pessoa maravilhosa, que é justamente isso que a Colleen Hoover traz, que o Riley era para ser essa pessoa maravilhosa, era para ser aquele cara bondoso, aquele cara amoroso, aquele cara bem-sucedido, mas que por trás disso tudo tinha um cara extremamente abusivo, um cara extremamente ciumento, um cara extremamente controlador, um cara extremamente violento. Então, assim, lógico que a gente tem inúmeras nuances em um relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, ele não está dentro somente do espectro ali da violência física, mas ela é um dos pontos principais. Não é à toa que hoje a gente tem um índice de feminicídio absurdo dentro do Brasil, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, assim, eu acho o tema do filme, o tema do livro bastante pertinente, um tema muito pesado e um tema que merece bastante discussão. O filme, em sua totalidade, é um bom filme. Eu indico, eu gostei, eu assisti super bem, contente, assim, tipo, foi um filme que me prendeu do início ao fim. Tem suas certas falhas, tem. Como num todo, é um filme muito bom. E o livro, sim, também, eu super recomendo.
É uma leitura muito dinâmica, é uma leitura muito gostosa. Eu vou deixar aqui, tá, embaixo o link do livro na Amazon, porque eu super recomendo. E essa capa dura dele é linda, perfeita e maravilhosa. E agora eu quero ler, né, o que saiu daqui, a continuação, que é o Assim que Acaba. Então, assim, galera, se vocês gostaram do vídeo, comenta aqui embaixo se vocês assistiram, o que vocês acharam, se tiveram mais diferenças do livro para o filme, o que vocês acham que faltou, o que poderia ser melhor no filme. Então deixa aqui embaixo, compartilha esse vídeo para chegar em mais pessoas. Vem fazer parte da Rapaze, ó. Se inscreve aqui no canal, no grupo de membros que eu tô planejando aí coisas novas, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e